Você conseguiria conversar com alguém apenas usando o assovio? Nada de palavras, nada de gestos, só sons agudos atravessando montanhas. Pode parecer ficção, mas existe um lugar do mundo onde isso é real. E essa linguagem está ameaçada a desaparecer. E aqui no Segredo dos Fatos nós vamos contar para você, porque a verdade é mais estranha que a ficção. No norte da Turquia, entre vales e montanhas da província de Giresun, existe uma pequena vila chamada Kuzcoy, que literalmente significa Vila dos Pássaros. E é exatamente isso que parece, o som de uma aldeia inteira conversando como se fossem pássaros. Esse povo desenvolveu há séculos uma linguagem assobiada, capaz de transmitir frases completas, perguntas, comandos, nomes e até emoções. Mas por quê? Kuzcoy está cercada por morros íngremes e campos distantes, um tempo antigo onde não havia telefones nem rádio, e caminhar até o vizinho levaria meia hora. A solução foi simples e genial: assobiar. Era possível se comunicar com alguém do outro lado do vale, a centenas de metros, sem sair de casa. Cada pessoa desenvolvia um estilo de assovio único. Os sons reproduziam o idioma turco transformado em tons, pausas e variações de altura. Essa linguagem ganhou o nome de Kuzdili, ou linguagem dos pássaros. A linguagem assobiada não é aleatória. Ela segue a gramática do turco falado. Mas, ao invés de usar a voz, os moradores transformaram sílabas e palavras em frequências sonoras, que se propaga com clareza a longas distâncias. Estudos mostram que, mesmo com distorções naturais do vento, os moradores entendem até 200 palavras diferentes e até códigos emocionais. Há assobios para chamar a atenção, para demonstrar irritação, para avisar de perigo e até para flertar. Em 2017, a Unesco reconheceu a linguagem assobiada de Kuzcoy como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Mas essa conquista veio com um alerta. Ela pode desaparecer em menos de 20 anos. Por quê? Porque jovens não estão mais aprendendo. Com a chegada dos celulares e do WhatsApp, os assobios perderam função prática. Os mais velhos ainda assobiam com maestria, mas os jovens preferem emojis. Hoje, apenas cerca de 30 pessoas usam a língua fluentemente. As escolas locais tentam manter a tradição com aulas especiais, mas o número de falantes continua caindo. Você achou que isso só existia na Turquia? Na verdade, existem registros em várias partes do mundo. Nas Ilhas Canárias, na Espanha, o silbo gomero é falado em La Gomera. No México, os mazotecos usam assobio em contextos ritualísticos. E em alguns outros locais isolados, como na Grécia, na França, África Ocidental, também utilizam, porque o que eles têm em comum é o isolamento geográfico e tradição oral forte. Pesquisadores analisaram o cérebro de falantes da língua assobiada. Resultado? Ao ouvir os assobios, o cérebro ativa a mesma área que processa a fala, ou seja, o assobio vira linguagem no cérebro. Isso desafia o que a ciência achava sobre linguagem e cognição. Além disso, aprender essa língua desenvolve foco auditivo, memória e coordenação, habilidades incríveis para crianças e adultos. A história dessa vila inspirou o documentário The Whistlers, que percorreu festivais de cinema pela Europa. Outros projetos audiovisuais têm tentado registrar os últimos falantes antes que seja tarde demais. Mas talvez o maior perigo seja o esquecimento. Vivemos cercados por tecnologia e facilidades,
Mas será que dessa evolução não estamos perdendo o que nos torna humanos? A linguagem assobiada não é só uma curiosidade, ela é um símbolo de criatividade, resiliência e cultura. E talvez, se ela desaparecer, a gente perca mais do que um idioma. A gente perca a conexão com formas de viver, que não cabem numa tela. Deixa nos comentários, você já tinha ouvido falar dessa linguagem? Acha que ela deveria ser ensinada nas escolas como parte da história da humanidade, pelo menos naquela região? Se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e compartilha com alguém que também ama mistérios da humanidade. O nosso objetivo é ir fundo em histórias que poucos têm coragem de contar, porque aqui no Segredo dos Fatos, a verdade é mais estranha que a ficção.